Muito bem, senhoras e senhores! Estamos começando mais um podcast. Olha só quem diria, olha só quem está de volta. Depois de muito tempo, depois de um hiato de uns 10, 11 meses aí, quase um ano, sem postar absolutamente nada. Mas estamos de volta com o primeiro episódio de 2023. O último episódio tinha sido há mais ou menos 10 meses atrás, como eu disse, né? O TDAH continua, como vocês podem ver. Mas é isso. Hoje, para não perder o costume, hoje é dia 12/4 de 2026. Caralho, hein? 2026. Puta que pariu, cara. Se você quiser se comunicar com este podcast maravilhoso através de um e-mail, você pode mandar para o endereço alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você pode mandar histórias, relatos, sugestões ou apenas um salve aí. Você mandar um salve para alguém, mandar este vídeo depois para essa pessoa. Se você quiser apoiar financeiramente este podcast, você pode ir pelo QR Code que está na sua tela, caso esteja vendo no YouTube, ou pode acessar o endereço livepix.gg/alonetalkpodcast. Por lá, você pode mandar uma mensagem e apoiar este programinha a partir de R$1. E você pode acompanhar também. Olha só, pra quem tá no vídeo, tá vendo aí que eu estou com dois óculos. Porque um é pra conseguir enxergar e o outro é pra fazer uma graça, que é o óculos escuro. Com dois óculos, tá no YouTube, vai parar essa grande ideia. Assim como esse chapéu de obra que eu encontrei na rua e estou usando aqui na gravação desse episódio. Você pode ouvir também este programa através das plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e demais plataformas, disponível também no YouTube. E aí, cara? Será que eu ainda sei fazer isso daqui, cara? Será que eu ainda tenho as manhas, as habilidades, conseguir tocar pelo menos aí 30 minutinhos de episódio? Vamos descobrir isso agora. Aconteceu coisa pra caralho, cara. Acho que vai ser, inclusive, bem fácil fazer pelo menos meia hora. Mas, cara, eu preciso desabafar antes de qualquer coisa, antes de qualquer pauta aqui. Cara, é impressionante o quanto que mexe com o cérebro você tá falando de frente pro microfone e na sua frente tá um timer. Aqui na minha frente tá meu monitor e tá o timer da gravação, contando os segundos. E aí, por hora, eu fico pensando que já passou pelo menos 6 minutos e ainda não passou 10 segundos, tá ligado? E isso é uma sensação desesperadora, cara. É uma sensação desesperadora. É um negócio muito louco. Eu quase caí da cadeira aqui. Isso. É uma sensação desesperadora, cara. E principalmente sabendo que eu estava fazendo isso daqui com uma facilidade absurda e agora se tornou um parto, como se fosse os primeiros episódios, quando eu ainda tava gravando meio depressivo das ideias, tá ligado? Porra, desse óculos, eu acho que até o final da gravação eu vou ter que tirar esse óculos escuro. Foi uma ideia de gíria. Sabe qual que é a ideia desse óculos escuro, cara? Teve um determinado dia que eu fui trocar de óculos e aí tinha uma promoção que se eu comprasse 2 eu tinha um desconto no segundo. E é obviamente uma armadilha. A gente sabe que isso daí não existe. Tudo isso daí é feito para você consumir mais e comprar coisas que você não precisa. E aí eu caí no bait do capitalismo, fui lá e comprei o segundo óculos com o desconto. Esse segundo óculos era um óculos de grau, com lentes de grau normal. Ele tinha uma capinha que era uma lente de óculos escuro e ele tinha um ímã que eu colocava lá por cima e juntava ali as duas partes, ficava até quase que imperceptível. Ainda ficava meio ridículo, bem ridículo, mas eu achava maneiro. E olha só, quem diria, determinado dia eu acordo e era o óculos. E, obviamente, sem a parte escura, era o óculos que eu usava no dia a dia. Eu usava ele para poder enxergar as coisas por completo míope que eu sou. Determinado dia eu acordo
Vou pegar o meu óculos aqui da mesinha que ele estava. As lentes saem na minha mão e as perninhas, tá ligado? As perninhas do óculos, elas ficam na mesa. O óculos simplesmente amanheceu desmontado. Por um motivo, não sei. Não sei por quê. Mas eu fui usar aquela merda, ele simplesmente desmanchou-se por completo em minhas mãos. E eu perdi a porra do óculos que eu achava maneiro. Por quê? Porque eu fui um consumista, eu caí na armadilha do capitalismo e quis comprar o tal segundo óculos por desconto, que a gente sabe que é uma mentira. Enfim, eu queria dar esse desabafo. Obrigado aí por você que me deu essa pequena atenção. Eu queria fazer uma retrospectiva aqui, cara, rápida de um pouco que aconteceu na minha vida, porque, cara, foi uma completa maluquice. O último episódio foi mais ou menos no meio ali de 2025, quase um ano depois, já estamos no mês 4, e tudo o que aconteceu de lá pra cá foi uma doideira, cara, foi uma completa maluquice. Primeiro, as mudanças de casa que eu tive algumas mudanças de casa durante um ano. Eu tô do último episódio pra esse, eu tô a mais ou menos. Eu tô na minha. Mais ou menos é foda. Eu tô exatamente na terceira casa. É a terceira casa que eu moro em menos de um ano. Em menos de um ano, cara. Quando eu gravei aquele episódio, eu tava morando na casa que eu vou chamar aqui de Caverna. Que era a casa mais fodida que eu morei na minha vida, né? Puta que pariu. E aquela casa me causava sensações horrendas e angústia e uma desanimação, porque a casa, cara, era uma casa muito velha. Porque qual que é o contexto da Casa Caverna, que eu vou chamar aqui? A Casa Caverna, cara, eu tive que me mudar meio às pressas. Eu fui determinado dia, o dono da casa que eu alugava decidiu que não queria a minha pessoa como inquilino mais. E aí eu tive que me mudar às pressas. Eu tive pouco tempo pra arrumar uma segunda casa. E aí, no desespero de arrumar a porra da segunda casa de uma forma repentina, vai lá eu na merda do quinto andar. A merda do quinto andar. Eu nunca mais vou... Talvez eu use essa merda de novo, porque talvez eu vá precisar. Mas, sinceramente, cara, se eu pudesse... eu enfiaria um telhado de vidro no ânus de todas as pessoas da empresa que eu não vou citar o nome mais pra evitar o processinho. Mas, cara, sinceramente, a quinta andar de um ano pra cá, ela me fudeu de tantas maneiras assim. Ou eu me fudi de maneiras envolvendo a quinta andar, eu acho que é mais provável a segunda opção. E assim, é impressionante, cara. E primeiro, eu tive que me mudar pra Casa Caverna. Eu morava numa casinha legalzinha, tive que me mudar às pressas pra Casa Caverna. A Casa Caverna foi alugada pelo quinto andar. Lá estou eu, navegando com pressa no quinto andar, e nada cabia no orçamento, e nada era em algum lugar viável para eu poder morar e trabalhar ao mesmo tempo, já que eu não trabalho em casa. Eu precisava ter uma locomoção minimamente acessível. Afinal de contas, eu moro na incrível cidade de Campinas e o transporte público é uma merda, é tudo uma merda, é tudo longe pra caralho, tudo é 1 hora, tá ligado? Tudo é 1 hora de distância, é impressionante essa merda, essa cidade. E ela é gigante territorialmente, mas parece que 90% dela é uma avenida com mato em volta, é incrível. Enfim, aí eu tive que alugar a Casa Caverna às pressas. Vi as fotos, parecia algo ruim, mas ok. E aí foi burrice minha, né? Aí temos que concordar também que foi um pouco de burrice minha. Eu não visitei a casa antes, até tinha tempo, tá ligado? Mas a ansiedade de resolver esse BO era tão grande que aí eu tomei decisões precipitadas e me mudei pra essa casa sem ter visto ela pessoalmente antes na minha vida. Eu vi algumas fotos, achei isso tranquilo e fui na loucura. E assim a minha vida foi uma
uma completa tristeza e desânimo durante mais ou menos 6 meses que eu morei ali. Não foi uma passagem tão longa. E aí, cara, era uma casa que a janela não abria, porque tava quebrado, tá ligado? Aí tinha que deixar a parte que não passa a luz fechada. Aí, caralho, velho. Porra do banheiro com infiltração. Uns pisos velho pra caralho. A parede descascando porque tem infiltração. A tinta tá velha, tá... Caralho, a minha cozinha, cara, tem uma marca no teto, assim, exatamente do relógio da parede, tá ligado? A parede tem, sabe, o círculo, assim. A tinta inteira da parede envelheceu, só a parte do relógio não. Ou o contrário, sei lá qual que envelheceu mais. Mas assim, a tonalidade de cor tava diferente em várias partes assim da parede, porque ou era o relógio, ou era um quadro, ou era a parte que ficava o fogão, que aí você vê que claramente é uma parte diferente do resto da parede. Uma casa muito fodida, velho. Passado esse tempo, fui morar num incrível pensionato. Olha só meus olhos, que sedutor. Você que está vendo no vídeo, tá podendo acompanhar. Os olhos de seriedade. Ele vai falar algo sério, de quem tem história pra dizer. Morar no pensionato foi loucura, hein, cara? Foi loucura. E... pausinha pra beber uma água aqui. Incrível garrafa d'água de... Cara, fica muito esquisito quando eu olho pra tela do celular, que é o que tá filmando esse teste. E eu tô enxergando os óculos escuros, do nada o óculos escuro cai, porque ele tá em cima de outro, então ele cai toda hora, essa merda. E aí eu enxergo meu olho, mano, dá mó susto, velho. Sim, eu tô me assustando com o meu próprio olhar sedutor. Cara, se você já morou, se você já passou alguns dias num pensionato, cara, sinceramente, velho, se você não é um mochileiro, que assim, você viaja a vários países, várias cidades, e você, por economizar, acaba passando uma semana num pensionato, uma semana num hostel, Cara, se você não tá nessa pegada de vida, sinceramente... passar dias, passar um tempo numa casa e outras pessoas aleatórias não é algo assim que me apetece muito, não. Vou ser bem sincero, não é um negócio que me pega, não, cara. Sinceramente. O que acontece? No pensionato é uma casa com vários quartos. E no meu caso, pelo menos, a casa tinha uma cozinha, alguns banheiros, se eu não me engano, 4 banheiros espalhados pela casa. E aproximadamente 30 quartos. Então imagina você morar numa casa com mais 29 pessoas aleatórias. E basicamente assim, tudo que você tem você guarda num quarto minúsculo e num armário 1 por 1, tá ligado? E aí tem, beleza, tem os utensílios, os eletrodomésticos da casa, da cozinha e tudo mais. A internet da casa, tudo isso. Fogão, as geladeiras e tal. Mas, cara, começa por aí. A geladeira, então, eram 4 ou 5 geladeiras, só que eram 30 pessoas. Então cada filha da puta ficava com uma prateleira daquela merda. E dava merda, porque às vezes as coisas sumiam. Os caras mexeram no azeite do maluco uma vez. Uma vez os caras guardou arroz num potinho dentro da geladeira. E no dia seguinte ele tava mandando mensagem no grupo do pensionato porque alguém deu uma colheradaça na porra do arroz do maluco, velho. É isso que acontece, mano. Fora que, assim, é zero privacidade, né, cara? É zero privacidade. Você... De noite, como as paredes, a maioria delas eram de drywall, você peidasse muito alto, outra pessoa do quarto do lado escutaria, tá ligado? Assistir uma TV um pouco mais tarde é foda, ouvir uma música... Cara, o celular, o volume do celular é o limite de barulho que você pode fazer.
E aí me complica um pouco, porque, por exemplo, são 5 da manhã, eu ainda não dormi e estou no ápice da energia gravando isso daqui. No ápice da energia eu forcei um pouco. Mas enfim, você vê que eu não sou uma pessoa de dormir muito cedo. E aí era complicado pra mim, cara. Era complicado não poder fumar dentro de casa. Puta, não poder fumar dentro de casa foi uma fase tão complicada, cara, da minha vida. Puta que pariu, mano. Porque eu não podia, né? Se eu fumasse no meu quarto, o cheiro do fumo iria para o restante dos quartos e para casa. E as pessoas que não fumam não gostariam nada que isso acontecesse. Mas é isso. Mudei do pensionato. Fui pra casa que eu estou agora. E graças ao maravilhoso Deus e já e todas as crenças possíveis, é uma casa que eu não tenho do que reclamar, cara. Eu não tenho do que reclamar dessa casa, cara. E detalhe que isso tudo foi uma evolução, tá? Eu tô tirando onda aqui com o pensionato, com as paradas, mas tudo isso foi uma evolução, cara. Devagar. Mas tudo foi uma evolução. Como, por exemplo, quando eu me mudei para o pensionato, era para um lugar que eu gostava menos de morar, mas ao mesmo tempo era mais perto do trabalho. Eu conseguia ir a pé pro trabalho, economizava passagem, tempo, tudo aquilo, outro. E quando eu morava na Casa Caverna, eu gastava mais ou menos 1h30 para ir e voltar de casa pro trabalho. Isso quando eu não tinha que gastar 30, 35 reais num Uber, porque era a única maneira, dependendo do horário, e eu tivesse que voltar para casa. E tudo isso foi uma evolução, cara. Eu saí da Casa Caverna, que era longe e era uma merda. Fui pro pensionato, que a casa era da hora, mas eram 30 pessoas dividindo o mesmo teto, em quartos separados. E agora estou na casa de vidro do BBB. E é assim que eu chamo a minha casa. Casa de vidro do BBB. Tá ligado? A casa de vidro do BBB, aquela coisa ridícula que é colocar... Cara, é literalmente um zoológico humano, tá ligado? Aquela porra de casa de vidro do BBB é um zoológico humano, né, cara? Você vai no meio de um shopping, constrói literalmente um cômodo pequeno de vidro transparente e algumas pessoas vão ficar lá dentro durante... não sei quanto tempo que as pessoas ficam na casa de vidro. Algumas horas, alguns dias, semanas. Elas cagam na casa de vidro. Elas mijam na casa de vidro? O que acontece na casa de vidro? Eu sei que as pessoas ficam num literal casa de vidro e as outras pessoas do shopping ali, as pessoas que estão, os transeuntes param para ficar observando os animais dentro da jaula de vidro. E a minha casa aqui, cara, ela é, ao contrário da Casa Caverna, ela é muito bem arejada. E ao contrário do pensionato também, porque meu quarto era dentro da casa e não tinha janela. O quarto tinha janela, mas ele dava acesso a dentro da casa, então meio que foda-se a janela. Então não tinha aquele ar fresco, aquela ventilação. E a casa de vidro, que é a casa que eu estou morando agora, tem isso de sobra. Ela é basicamente um retângulo. Imagina você uma casa que é um retângulo. E ela tem 2 janelões. Ela tem 4 janelões gigantes na cozinha. A cozinha e sala são basicamente o mesmo cômodo. E de um lado tem 2 janelões gigantes. E do outro lado, que dá acesso à área do fundo, tem mais 2 janelões. E o quarto que eu estou gravando aqui é a mesma coisa, só que em proporção reduzida, porque o quarto é pequeno. Tem uma janelão ali e um janelão lá. Então, assim, é um negócio extremamente contato com a natureza, e ventilação e ar fresco. E é um negócio que eu sinto falta, eu gosto disso. Eu sou um cara que vê os vídeos do Wesley Delanogari e eu fico com essa pira de não tenho que ter contato com a luz solar. E cá estou eu 5 da manhã, aos berros, gravando um podcast. Outra coisa também que acontece, né? Esse tempo que eu tava morando em casas que eu não gostava muito, eu acabei ficando meio deprê das ideias. Olha só, quem diria, que surpresa. Você passa um ano morando em lugar merda e você fica triste. Você fica... É isso que acontece, cara. É isso que acontece.
demora mais de um ano num lugar merda, você fica triste, você fica depressivo. E foi o que aconteceu comigo, cara. E agora eu tô numa casa maneira, eu tô me reerguendo novamente. Você pode perceber isso pelos episódios antigos deste podcast, onde eu estava morando no pensionato, eu nem cheguei a gravar. Na Casa Caverna eu gravei vários episódios ainda, e todos eles é um papo meio depressivo, uma coisa meio triste, cara. E eu estou aos poucos. Cada dia melhor, cada dia me reencontrando. E estou com várias mudanças, né? Então a mudança de casa me fez um pouco melhor, eu comecei a me sentir bem. E aí, outra coisa que eu fiz foi cortar o cabelo. Afinal de contas, você pode olhar nos episódios antigos, eu estou com um cabelo gigante. E aquele cabelo gigante permaneceu até mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás, que foi quando eu cortei o cabelo. Então eu fiquei quase 2 anos sem cortar o cabelo por mero desleixo, por mera foda-se. Sabe, quando você tá triste, quando você tá meio deprê, você não liga muito pra nada. Tudo se torna fútil, tudo se torna... Sabe, cara, é o verdadeiro sintoma de... Acho que é anedonia a palavra. Você não tem gosto por nada e não tem raiva também. Isso que é uma merda, você não sente nada, cara. Você não é capaz de sentir raiva ou gosto ou nada. Você não quer fazer nada. Você não quer cortar o cabelo, você não quer fazer a barba, você não quer sair na rua e andar um pouco, ir no mercado, comprar uma janta, tá ligado? Um negócio pra você preparar e cozinhar. É claro que durante os dias dessa deprê toda tem os altos e baixos, né? Tem alguns dias de alto, tem semanas de alto. Mas parece que tudo luta contra pra te deixar cada vez mais no fundo do poço da deprê, cara. E você vai se afundando e se contaminando com toda aquela negatividade. E cada vez mais você se identifica com esse tipo de pensamento, cara. Então você precisa às vezes mudar o ar. E às vezes você muda o ar uma vez e não dá certo, piora. Mas talvez na próxima tentativa melhore. É claro que você tem que estar atento também pra diferenciar um pouco das coisas. É claro que você tá num momento muito... Eu tô falando de mim, tá? Mas também fica como uma dica aí pra você que tá passando por isso, ou passou na sua vida, ou vai passar. E você saber ter o mínimo da racionalidade de saber, porra, me mudei. Vou observar aqui, vou fazer minha parte, vou tentar, vou ver como é que é. Você tem que tentar, cara. Você tem que tentar. Você tem que andar na rua, pegar um sol na cara, fazer o mínimo. Se você não vai pra academia, pelo menos dá uma caminhada, cara. Faz 10 flexões no dia, qualquer coisa. Tenta ler, faz as coisas, se move, tenta fazer algo. Às vezes não dá, cara. Às vezes não dá. E foi no meu caso, mano. Não dava. E a coisa não ia. Até que agora, finalmente, as coisas estão indo. Não que as coisas estejam maravilhosas, não que as coisas estejam, né? Afinal, nunca vão estar. Né? É uma realidade que a gente tem que aceitar na vida, que as coisas nunca vão estar do jeito que a gente deseja realmente, do jeito que a gente realmente quer, né? As coisas, a vida, ela vai te pregando peças e as coisas mudam de uma hora pra outra. E quando você vê, você tá morando num bairro que você nunca imaginou que moraria. Que é meu caso, cara. Eu tô morando num bairro burguês. Eu tô morando num bairro que é caro, mas eu tive uma oportunidade muito foda onde eu consigo bancar tranquilamente, porque tá um preço meio que abaixo da região, tá ligado? Então, tipo, olha onde eu vim parar, velho. E eu não... Assim, a minha conta bancária não fecha com o bairro que eu estou morando. É isso que eu quero dizer, tá ligado? E não é o sentimento de não merecer, não confundir, cara. E é aí que você também tem que entender isso. Não é o sentimento de, eu não mereço morar aqui. É o sentimento de, tipo, mano, algo na linha do tempo aconteceu e magicamente eu estou aqui, não sei como. Mas foda-se também. Eu já tô. Eu já tive esse mesmo pensamento com os lugares merdas que eu morei, pelos lugares merdas que eu passei. Agora eu tenho que fazer o mesmo raciocínio com um lugar bom. Eu não sei como, mas eu estou aqui e eu vou fazer o que der pra fazer, já que eu tô num incrível bairro burguês. E é muito louco, cara, você morar num bairro... Porque, assim, eu sempre morei em bairros de classe baixa e depois média, tá ligado? E agora eu tô morando num bairro de
média alta, assim, não são ricaças que moram aqui, mas assim, a galera tem uma grana, tá ligado? Tem uma grana, a galera faz as compras na Miami Store, tá ligado? As pessoas andam em lojas caras, elas vão na loja da Gucci, elas não são milionárias, mas pelo menos de vez em quando, assim, ela compra uma bolsa de 500 conto, assim, é uma coisa normal, tá ligado? Compra ali roupas de marcas importadas e tem coleções e carros importados e BYDs. As pessoas não são milionárias, mas tem ali uma condição, digamos assim, elevada. E eu que cresci sempre em bairro de classe média e baixa depois de um tempo, morando num bairro você começa a perceber as mudanças de comportamento na sociedade. Ou eu que percebo e fico nas loucuras da minha mente achando que são verdades. Uma coisa que tem no meu bairro é ciclofaixa, cara. Tinha ciclofaixa no bairro mais longínquo do meu trabalho que existe. Eu já morei. Mas assim, era meio feito nas coxas, tá ligado? Era bem ruim. Era basicamente a mesma rua que os caras pintou uma faixa e valeu. E tipo assim, é melhor você não andar lá, porque a chance de você ser atropelado é muito grande. E você vai estar errado, porque você é louco de andar naquela ciclofaixa no meio de uma avenida. E realmente é tipo a avenida principal do bairro. Tinha, acho que ainda tem, uma ciclofaixa minúscula, lugar onde passa ônibus e você tá 5 centímetros de ser esbarrado, porque na mesma rua os caras estacionam e andam, e tem uma ciclofaixa e a rua é estreita, então você quase morre. Essa era a ciclofaixa do bairro que eu morava. Mas agora eu tô morando num bairro que tem uma ciclofaixa da hora, é um negócio separado ali, tem um espaço numa avenida mais larga, onde tem uma segurança ali e tal, e uma calçada e tal, tem um parque ali, e árvores, e já se sente confortável andando lá. E esses dias eu quase causei um acidente trágico. Estava eu voltando do trabalho, quando, de repente, tô aqui voltando de bicicletinha. Inclusive, foi outra mudança que eu coloquei na minha vida, foi a bicicleta. Adquiri uma bicicleta depois da alta que as bicicletas tiveram na época da pandemia. Lembra que todo mundo começou a andar de bicicleta na época da pandemia? Qual que foi a pira da bicicleta? Comprei uma bicicleta, adquiri uma bicicleta e agora eu sou um desses bocós que andam se achando o máximo na ciclofaixa em volta do parque. Uau, olha pra mim, olha só como eu sou foda com a minha bicicletinha de 12 marchas. E aí, acidente, né? Estava eu voltando de bicicleta do trabalho, indo para a minha casa, mais ou menos ali umas 7 da noite, num domingo, onde, obviamente, essa rua fica muito cheia, né? Ficam várias bicicletas, vários grupos, várias pessoas andando. Não fica, né? Tipo, um trânsito de bicicleta, né? Mas você acaba passando por algumas pessoas. E as pessoas passam por você também. E aí, numa dessas, eu estava andando na ciclovia, só que eu tinha que atravessar a rua com a bicicleta. E do outro lado era a rampa de acesso para a calçada. Porém, havia um grupo de ciclistas. Cara, ciclista que anda em grupo tem mais é que tomar no cu, hein, mano? Puta que pariu, como eu odeio ciclista em grupo. Eu ando de bicicleta todo dia na minha vida porque eu decidi colocar essa merda como algo rotineiro. E facilita muito, tá? É muito bom. Mas os caras que andam em grupo, vai se fuder, cara. Vai se fuder, mano. Já passou, entendeu? Já passou esse negócio de você... temos que ter... Já passou a pandemia, mano. Já tá todo mundo normal. Você pode andar sozinho, sabe? A pessoa tem que andar em grupo. Aí é 6 marmanjos com roupa colada até o cu. As bolas separada, pendurada ali no banco da porra da bicicleta ali. E eles andam em bando. Então eu tava andando de bicicletinha aqui, eu tinha que virar. Só que ele estava atrás. Então eu não podia parar do nada. E bicicleta não tem seta. E como que dá seta numa bicicleta? Qual é o sinal que eu faço de seta na bicicleta? Eu viro minha mão para um lado, aí eles vão entender que eu vou virar.
Mas ao mesmo tempo eu vou virar pra onde? Se não tinha uma rua, era só o acesso da rampa, da calçada. Será que eles vão enxergar que eu vou virar pra rampa da calçada? Ou eles vão achar que... Não sei, eu não sei. É a primeira vez que eu tenho que lidar com bicicleta como se fosse o trânsito de São Paulo. Eu sempre andei de bicicleta, foda-se. Eu ia daqui, ali, dali pra cá. E é isso. Mas complicaram andar de bicicleta, velho. Complicaram andar de bicicleta. Então eu tinha que virar pra deixar eles passarem. Mas não dava tempo, porque tava muito colado. Aí eu virei e deu certo, eles não bateram. Só que o guidão da bicicleta ficou virado pra frente. Na verdade, ficou virado pro lado. E passaram alguns. Quando foi passar outro, eu virei. E aí o cara fez uma manobra impressionante. Ele virou pra um lado assim e voltou magicamente. Eu não pude nem dizer nada, porque passaram voado. Não tinha porque eu gritei um... Foi mal. Espero que eles tenham ouvido e entendido. Complicaram muito andar de bicicleta, cara. É impressionante. No domingo, é tipo a Avenida Paulista, tá ligado? Eles fecham a avenida inteira. Então, é uma avenida grande e larga, bem larga. Grande e larga. Que passam carros e no canto tem a ciclofaixa. No domingo, durante certo horário, fecha a parte dos carros e tudo aquilo fica para pedestre e vira uma completa merda. Cara, eu odeio ser ranzinza, mas puta que pariu, que ideia merda. Que ideia merda. Aquela avenida vai muito mais gente do que aquela porra comporta. E aí, torna impossível você ir de bicicleta pro trabalho. E é o meu caso, mano. Porque tá um monte de vagabundo naquela porra, à toa, andando. E aprendendo a andar de patinete. Patins? Patins ou patinete? Qual que é o patins? É aquele do pé, né? Que é tipo uma bota com rodinha. Patinete é o que tem o guidãozinho, né? Exatamente. Aí tem um bando de filho da puta tentando aprender a andar de patinete. Patinete não, de patins. Por algum motivo, tem alguma tendência entre os ricaças. Eles estão querendo aprender novas modalidades de movimentação urbana. E aí o filho da puta quer botar a criança de 6 anos, que nem sabe andar ainda, pra andar de patins. Patins. E é óbvio que dá merda. Aí não basta aquela rua tá cheia, tem a porra de uma criança andando em zigue-zague, porque ela não sabe andar sem o patins. O patins não é o patinete. Que merda que eu cismei com o patinete. Patinete também é outra merda que eu tenho que reclamar aqui. Que saudade que eu tava de gravar essa merda pra reclamar das coisas. É meio que um desabafo, meu. Eu consigo aqui, ó, soltar tudo que eu observei e me causou estresse. E aí vira um conteúdo. E aí é maravilhoso. O que acontece, cara? A merda do patinete elétrico que tem nessa cidade. Essa cidade tornou-se uma das piores cidades para se andar. É uma merda dependendo do lugar que você tiver e dependendo do horário. É a pior ideia que você tem é andar. Andar nesse horário, em horário de saída de escola, é simplesmente impossível, amigo. Porque vai todos os adolescentes, pré-adolescentes de 15, 16 anos andar com aquelas merda de patinete que fica uns 15, um do ladinho do outro, pra ir a gangue dos vagabundos estudantil pegar aquela merda e ficar andando em zigue-zague na rua e você tem que ficar desviando dessas porra. Cara, puta que paroca, meu. Mas é muito bom estar morando onde eu tô morando. Dito isso, 34 minutos reclamando, mas dito isso, maravilhoso que eu estou morando onde estou morando, eu gosto muito. É um bairro que eu não imaginava morar por condições financeiras, e olha cá onde é que estou, sem ter as condições financeiras, mas morando num bairro onde eu não achava morar, onde eu não achava que moraria por conta das condições financeiras que eu tinha no momento. Mas as coisas acontecem de maneira inesperada. E uma coisa que aconteceu nesse momento também, nesse período, não foram só
esse tipo de mudança, de casa, de cabelo, de percepções do bairro novo e tudo mais. Houve também a querida paixão platônica. Eu tive uma paixão platônica, cara, esses dias não, tem mais ou menos um mês. Sabe aquela paixão que você chega muito. É platônica, você continua apaixonado, mas é um platô, então você sabe que nunca vai ter aquilo. De uma forma realista ou emocional, né? Às vezes você acha que nunca vai conseguir ficar com alguém, você tem uma paixão platônica, mas na realidade é porque você nunca nem tentou. Ou às vezes você tentou e a pessoa, bum, entrou num relacionamento, ou ela já estava e você não sabia, e aí você descobre depois. O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu gosto muito de ver futebol geral, né? Gosto muito geral. E eu decidi certo dia que eu iria ver Santo André e Água Santa pela segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí, porque eu morei um tempo em São Bernardo do Campo, que é na região ali, e aí eu pensei, cara, existe alguma ligação? Não que eu conheça Santo André, eu acho que foi a primeira vez que eu fui pra Santo André, tipo, acho que eu já fui outras vezes pra Santo André, quando eu morava em São Bernardo. Mas, tipo assim, eu passei por lá, eu era muito pequeno, então, tipo, eu tenho um sentimento zero por lá. A realidade é que eu fui porque eu queria ir num jogo de futebol e a grana era curta, então eu não tinha R$ 200 pra pagar no jogo da primeira divisão do Paulista, eu fui na segunda, onde eu paguei mais ou menos R$ 60, fora a passagem de BlaBlaCar, que foi uns 40 pra São Paulo, mais uns trocados pra chegar de ônibus e trem até a cidade de Santo André. Durante o BlaBlaCar, cara, é que aconteceu a minha paixão platônica pela linda garota, e vou chamá-la de Pen. Por causa da Pen Game, pra você que é um gamer, pra você que é dos jogos, dos videojogos, e pra você que não é, eu vou explicar agora. A Pen Gaming é um time de esportes, de esportes eletrônicos que estão em vários jogos. No LoL, eu acho que tá no Valorant, tinha no CS. Tem em vários jogos, existe a Pen Gaming. E esta garota era uma fiel torcedora, ela é da torcida organizada da Pen Gaming de LoL. Eu nem sabia que existia torcida organizada de time de joguinho, mas existe. E os caras é maluco, simplesmente é aquela coisa do que a torcida organizada fala, tipo, a gente não veio pra ver o jogo, a gente veio pra apoiar o time. É tipo isso, cara. É tipo isso. A diferença é que os nerdola da torcida organizada ficam apoiando através do computador, comentando numa live da Twitch. É isso que acontece. Mas a galera tá lá. A torcida organizada tá lá. E aí eu vou chamar essa garota aqui de Pen, por causa da Pen Gaming, e não revelar informações pessoais. Então eu entrei no BlaBlaCar. E o BlaBlaCar, para quem não conhece, é um aplicativo de viagem que você vai com outras pessoas de carona para determinado destino. Então entrou uma outra. Eu acho que iria entrar uma segunda pessoa, mas essa pessoa acabou cancelando e até que chegou a querida Pen. Pen é uma garota, posso dizer assim, pra não dar muita informação, uma garota asiática, muito linda, onde eu me apaixonei à primeira vista. E pensei eu, garanhão que sou, sedutor que sou, sábio das palavras, comunicador, engraçado, interessante, saindo da depressão. Cara, lá eu ainda tava com o cabelo gigante. Faz um bom tempo. Eu ainda tava meio fudido das ideias. Não que eu não esteja agora, mas eu tava um pouquinho mais. Eu tava um pouquinho mais fudido das ideias. Mas confiante que só eu mesmo estava eu lá puxando o assunto com a querida Pen. E estava eu lá puxando o assunto com a Pen, e conversa vai, e conversa vem. E eu falava das coisas
né, dos bagulhos que eu trabalhava, da minha vida, ela, uau, nossa, que incrível, e ela falava dos bagulhos dela, e eu genuinamente tinha uma reação de, uau, nossa, que incrível, e tudo muito foda, e do caralho, e aí, final da viagem, jogou, descemos do carro, e cada um foi seguir o seu caminho. Neste momento, obviamente, aproveitei para adquirir o contato, então fui lá e pedi-la. Pedindo em casamento? Não, eu pedi o. Eu pedi o contato dela, pedi o Instagram. Afinal de contas, hoje em dia tudo é feito pelo Instagram. O Instagram é o novo chat da UOL. O Instagram é por onde tudo acontece, é por onde as pessoas vão lá e flertam, é por onde onde a geração Z se diverte de forma sacana. E lá fui eu como um bom jovem de 24 anos. Fui lá, peguei o Instagram da garota, ela me aceitou, ela foi lá, me seguiu e tudo mais. E quando eu abro o Instagram, descubro que a Linda Pen namora. Ela namora, cara. E acabaram-se ali qualquer possibilidade de marcar novamente. E até rolou outra vez, a gente acabou se reencontrando. Mas aí ela já tava com um grupo de amigos, eu fui lá e eu tava meio que passeando assim em São Paulo. Ela também tava, por coincidência, a gente acabou marcando de eu trombar ela com o pessoal dela por lá. E aí a gente se viu e... Foda-se, né? Depois a gente continuou trocando ideia, somos bons amigos. Sem sacanagem. Sem bobagem. Bagulho tranquilo, assim. Eu mando uns memes. E ela posta os bagulhos da penha, eu mando... da hora. Aí eu dou uma brincada, falando... INTZ é melhor. Foda-se, ligado? Mas é isso. Essa foi a minha... Caralho, agora que eu parei pra pensar, né? Se eu postar esse corte no Instagram, vai dar... Talvez ela entenda mal. Se você estiver vendo esse vídeo, Pen, e você sabe que é você que eu estou falando, saiba que é tudo uma brincadeira, tá? Tudo isso daqui é um mero podcast. Entendeu? Não me denuncie. Não denuncie que eu estou te difamando ou qualquer coisa do tipo. Estou aqui de forma pacífica. O cara tá justificando, né, mano? O que o cara tá justificando, velho? O cara, quando ele tá justificando, ele já se fudeu, né? Quando você... Esses dias eu tava trocando ideia com um amigo, com um grupo de amigos, assim, e a gente tava falando sobre... que fulano... desde que se assumiu gay, começou a ter um relacionamento, é o primeiro relacionamento assumido dele e tal, que não sei o que. Porra, mas aí fulano é assim, assado, né? Mas fulano, apesar de ser hétero, é meio feminilizado e tal, aquela coisa. Trocando ideia sobre, né, sobre como é ali as pessoas que a gente conhecia do trabalho, coisas do tipo. Até que um determinado cara que tava nessa roda de conversa começou a frase da seguinte forma: eu não sou gay, mas... Eu olhei aquilo e falei, cara, a primeira coisa que saiu da boca desse filho da puta foi ele dizendo que não é alguma coisa. E detalhe, ninguém acusou ele, ninguém perguntou de nada. O cara já sai se defendendo. É tipo eu tá contando a história aqui e obviamente eu tô exagerando. E aí eu tô novamente... Eu tô me defendendo de uma acusação que não existiu. Olha só como a gente deixa ser levado por pensamentos que não existem. Basicamente não existem. Enfim, aí eu fui pro jogo do Santo André, segui o meu caminho, ela seguiu o dela, fui pro jogo do Santo André. E, obviamente, a primeira coisa que eu pensei antes de entrar num jogo de futebol, principalmente um jogo de várzea, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista, eu pensei, porra, eu preciso tomar uma cerveja pelo menos. Não existe eu ir num estádio pra ver um jogo de futebol e não tomar pelo menos uma cerveja. Então, como eu já sei que em São Paulo tem uma regulamentação ali de não poder beber no estádio, coisas do tipo, coisa chata pra caralho, não pode entrar com nada e blá blá blá. Tinha um carrinho, tipo esses carrinhos dos churros, só que era de uma tia que vendia cerveja, refri, salgadinho, essas coisas.
na porta do estádio. Fui lá, eu comprei 2 latas de cerveja, tomei elas em 5 minutos. Uns 10. Tomei as 2 cervejas em uns 10 minutos. E entrei no estádio. Pra pelo menos aquele brilhinho ali nos 10 minutos do primeiro tempo ali. Aquela coisa, né? Aquela diversão ali. Acabou-se o primeiro tempo e lá ia eu na venda, meio que na lojinha do estádio. E eu fui ver se tinha cerveja. Vai que, né? Vai que. E pra minha surpresa, tinha cerveja 0. Mas, obviamente que existia também o famoso migué. E aí a vendedora dessa lojinha do estádio, ela falou, não, a gente não tem cerveja normal, mas se você quiser uma 0, apontando para um outro lado ali onde tinha a cerveja normal, a gente consegue dar um jeito. E aí foi eu entrar nesse acordo. Eu aceito esse acordo. Aceitei o acordo e peguei uma cerveja normal. Tem a latinha, óbvio, ela despejou o conteúdo da latinha dentro de um copo plástico. E lá estava eu, teoricamente tomando uma cerveja 0. E graças a Jeová era uma cerveja normal, porque cerveja 0 é coisa de maluco. E foi a partir daí que o restante do jogo ficou meio ruim pra mim. Porque iniciou-se uma crise de soluço. Eu comecei a ter uma crise interminável de soluço. E essa merda me acompanhou pelo restante do dia. O jogo foi no período da manhã. Então assim, antes do meio-dia eu já tava soluçando. E aí eu parei de soluçar mais ou menos 1 da manhã, quando eu cheguei em casa. Uma merda, horrível, assim, o dia inteiro soluçando. E aí tem aquelas técnicas, né? Beber água gelada, tomar susto, prender a respiração. Eu fiquei o jogo inteiro tampando o meu nariz e a boca pra ver se de alguma forma isso funcionava. E funcionava por 10 minutos. E depois voltava novamente, aquela merda. E eu fiquei o jogo inteiro com crise de soluço. Bom, eu tentei impedir que isso atrapalhasse o meu momento ali, né, de curtir a viagem e tudo mais, e vi o jogo normal, apesar do soluço, que roubava um pouco a minha brisa. O jogo foi maneiro, Santo André ganhou de virada do Água Santa, 2-1. Inclusive, de uma forma sem querer, eu acabei aparecendo no canal do Alma Andréense, que é um cara que ele faz uns vlogs aí sobre o time de Santo André. E coincidentemente ele estava fazendo um vídeo nesse jogo na arquibancada. Ele estava na arquibancada e estava fazendo ali, né, meio que um vlog daquele dia, daquele jogo. E eu apareci. Inclusive nos gols, ele filma uma galera e eu tô meio que centralizado assim no vídeo. Eu olho pra câmera, dou um joia assim, comemorando e feliz. E maneiro demais, maneiro demais. Salve aí, ó, Alma Andréense. E foi isso. No final do jogo, cara, aconteceu uma coisa muito aleatória, assim. Obviamente, primeiramente, uma coisa que eu descobri é que a torcida organizada do Santo André e a torcida organizada do Água Santa, que era quem estava jogando, elas aparentemente são parceiras. E depois do jogo, elas se reúnem na sede do Água Santa, ou do Santo André. O jogo era em Santo André. Mas agora eu não sei se aquela sede era do Santo André ou do Água Santa. Provavelmente do Santo André. Mas os caras falaram que tinha sede da torcida em outros lugares. Eu não sei, eu tava na sede de eu fui parar na sede de uma dessas 2 torcidas. Onde as 2 torcidas organizadas se encontraram ali e ficaram ali trocando ideia, num churrasco ali, falando da vida e tudo mais. E quando eu me deparei, eu tava lá. Tudo isso porque eu fui pedir pros caras se alguém tinha algum powerbank ou alguma tomada, porque tinha tipo um estabelecimento ali, e aí eu cheguei e perguntei se tinha como carregar o celular. Acabou que eu não consegui, fiquei lá por volta de uns 10 minutos, ouvindo conversas de: nossa, você ouviu o Pedrinho, mano? Nossa, ele deu um pau no ciclano, velho. Porra, mas os caras falaram que ele não podia fazer isso. Por isso que ele tomou um pau tal dia. Os caras falando assim,
10 minutos falando de vezes que ele ou alguém bateu em alguém ou apanhou. Aparentemente é a única coisa que resume torcida organizada, mano. Os caras saem de casa pra cair no pau. E foi num 10 minutos disso eu percebi que ninguém ia me ajudar ali. E aí eu fui embora. Perrenguinho na volta, peguei chuva, foi foda, cara. Eu falo que foi uma merda, mas nem tudo foi uma merda de verdade. Foi uma merda a situação, mas assim, foi até. Eu tava na situação merda meio que dando risada porque eu tava viajando, eu tava relaxadão, tipo, tava ali, ó. O que acontecesse tava suave, então eu fui voltando pra casa, peguei chuva, foi um perrengue, mas. Sabe aquela coisa que na hora tá tudo bem, você tá tão bem com a vida, você tá num momento tão tranquilo que tudo é diversão, tudo me diverte. Naquele momento eu tava assim. E peguei o ônibus, metrô novamente para São Paulo até pegar o BlaBlaCar para voltar para minha cidade querida. E ao contrário da primeira viagem, nessa daí não teve grandes emoções. Não aconteceu nada. Eu tava completamente morto, completamente cansado, com muito sono. Eu tava morrendo de sono, cara. Tanto é que eu tinha que pegar esse BlaBlaCar no estacionamento da rodoviária Tietê. Inclusive é uma merda pegar Uber ou transporte ou qualquer outra merda assim na rodoviária Tietê, porque aquela merda é confusa pra caralho. É escada rolante que sobe e desce. Na verdade, eu não sei se era a Tietê aquela ou se era Barra Funda. Foda-se também. Mas é escada rolante pra caralho e sai de um lado e atravessa e sai do outro lado da rua. É muito confuso aquela merda. E tanto aí falando de sono, eu cheguei muito cedo na rodoviária, então eu tive que esperar um bom tempo. E eu basicamente dormi ao lado de mendigos. Não eram mendigos. Não eram mendigos, mas pareciam muito. Andarilhos, talvez, alguma coisa assim. Os caras pareciam estar viajando há muito tempo. Sem parar, tipo assim, a roupa do corpo e uma mochila e vai que vai. Já devia estar ali há algumas horas. E tinha uma sequência de cadeiras, assim, e aí eu me encostei em uma, tirei alguns minutos de cochilo. Peguei no BlaBlaCar, tentei ficar acordado, até o momento que o motorista e as 3 passageiras começaram a falar sobre Ivete. Simplesmente porque a Rádio Mix decidiu que tocaria músicas da Ivete. E aí começaram a falar da Ivete. Que a Ivete é isso. Que a Ivete surgiu não sei aonde. Que a Ivete... Que ela fez um show não sei aonde. Foi assim. Por algum motivo eles eram... As 3 sabiam muito da história da Ivete. E o motorista era da cidade natal da porra da Ivete. Então ele sabia muita coisa sobre a Ivete, do começo de carreira dela também. E aí eles começaram a falar a viagem inteira sobre essa merda. E eu não aguentava mais. Eu tava maluco. Eu tava completamente maluco. Porque eu olhava no aplicativo e no Maps, ainda faltava 1 hora de viagem. E eles não paravam de falar de Ivete. Até que eu coloquei os fones de ouvido, e aí o momento bom de estar com bastante sono. Coloquei os fones de ouvido numa música eletrônica o mais repetitiva possível, num volume alto, para eu não conseguir mais ouvir a conversa sobre Ivete. E aí consegui dormir a maior parte do caminho. E era engraçado. Era engraçado, cara, que às vezes eu acordava assim no meio da viagem e eles ainda estavam falando de Ivete. Sabe quando você tá dormindo, o carro dá uma balançada, aí você acorda assim. Aí eles estão falando de Ivete. Aí você, porra, deve ter passado uns 15 minutos. Eu olhava no relógio, passou meia hora e eles ainda estavam no mesmo assunto. E assim foi a viagem inteira. Eu acordava e toma Ivete. Dormia, acordava e eles ainda falando de Ivete. Até que finalmente desci daquele pesadelo sem fim. E assim terminamos. Caralho, cara, olha só, 55 minutos, hein? 55 minutos no primeiro episódio do ano. Após quase 1 ano. Sabe o que aconteceu, cara? Eu fui
Eu peguei o roteiro aqui, eu tenho um modelo de roteiro que eu sempre uso. Eu deixo a introdução igual e mudo, né, as pautas. E no começo desse roteiro, em alguma vez que eu editei ele, eu coloquei a data. E tava tipo 12/3/2025. E hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é 12/4/2026. Então, por 1 ano e 1 mês, exatamente, no mesmo dia, há 1 ano e 1 mês atrás, eu estava fazendo um roteiro do Alone Talk Podcast. E hoje eu decidi gravar, achando que não renderia. E olha só, rendeu 56 minutos até agora, cara. Olha só isso. E eu vou ter que aproveitar esse episódio, né, mano? Eu gravei outras vezes. Vou confessar pra vocês que eu gravei outras vezes, mas eu não postei porque eu achei bem ruim. As outras vezes teve problemas técnicos também, o que prejudicou um pouco. O áudio não ficou legal, a coisa não ficou separada, aí ficou uma merda. Mas também teve episódio que eu simplesmente não gostei, que eu desanimei assim no meio, eu tava gravando e falei, foda-se. E nem finalizei a gravação nem nada. Daqui ficou legal, cara, ficou legal, gostei dele. 56 minutos, né? Vou ter que aproveitar essa merda. Valeu aí você que acompanhou esse episódio até aqui. Lembrando que se você quiser apoiar financeiramente, escaneie o QR Code que tá aparecendo aí pra você aí no YouTube, ou acesse livepix.gg/Alone Talk Podcast, e lá você poderá apoiar esse podcast financeiramente a partir de R$1, além de poder mandar uma mensagem. Também você pode mandar um e-mail contando histórias, relatos ou sugestões, ou dar um salve para quem você quiser, através do endereço alonetalkpodcast@gmail.com. Tá na descrição do vídeo. Muito obrigado aí para você que ouviu até aqui. Deixa o like aí se você estiver no YouTube, compartilha o vídeo, aquela coisa de sempre. Valeu aí, tamo junto e valeu!